José Luis Tejón, fue un ayerano que muy niño, con 4 años, se fue para Brasil. Allí muere su madre, tiene una familia adoptiva y ahora acaba de volver siendo un hombre de éxito desde su Brasil ya de adopción, desde su Brasil que ya es su patria. Vuelve a reconocer pues sus orígenes. Es un hombre de éxito y que enseña el éxito. Especialista en marketing, escritor de muchos libros, de muchos bestsellers en el Brasil, nos da algunas de las recetas necesarias para que una sociedad tenga éxito. José Luis Tejón, José Luis Tejón. Bienvenido a Clave de Fondo, bem chegado, bem-vindo a Clave de Fondo, ao nosso programa. É um prazer poder falar com você. Prazer é meu e vamos falar uma mistura um pouco de português com espanhol mal hablado por mim, não? Pero é um prazer muito grande estar contigo e aqui em Astúrias, né? Onde está a tua origem? Sim, a tua origem genética. A origem genética e este ponto de redescobrir a origem genética, não por uma questão racial, estas coisas, não, é por uma questão de cultura, principalmente de folclore, de como pensamos, como construímos arte, como, né, lidamos com a nossa própria existência, essas raízes, elas são muito importantes porque creio que é uma forma fundamental para irmos ao encontro da alma, né? E a alma vive muito cerca da nossa criança, do nosso ninho interior, né? E quando tive aqui agora a oportunidade de vir a Astúrias com mais profundidade que este momento está me permitindo, também com mais maturidade agora minha, observo muitas coisas e observo como carregava dentro de mim, sem saber, hábitos alimentares, como vocês gostam aqui, carregava uma linha musical, de música com as gaitas, carregava um prazer de ir, por exemplo, em regiões do Brasil, parecidas com Astúrias, principalmente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, como isto sempre me encantava. E este assunto quando voltamos para dentro de nós mesmos e voltamos para um olhar benigno, né, um olhar benigno sobre nossas origens, como isto amplia a nossa capacidade criadora e de dar um sentido, um significado distinto à vida. Então, graças por esta oportunidade, por estar aqui contigo, João, em português seria João. João. João,
que tu também és uma personalidade intelectual e é um prazer estarmos aqui conversando. Olha, Luís, José Luís, o mundo está a mudar, está a cambiar de uma maneira tremenda, não? O que chamam globalização, pero temos uma crise grande em Europa. Noutros sítios a crise é muito menor e é uma oportunidade, não é? Como aproveitar as oportunidades? Como fazer da crise uma oportunidade? Muitos câmbios, e estes câmbios, eles sempre, quando trocamos de pele, né? Trocamos de pele psicológica, mental, estes câmbios nos incomodam. E é necessário aceitar que em todo câmbio, toda mudança, em todo câmbio, há um dolor, há um sofrimento. Não é sem sofrer. Pero esta mudança, este câmbio, que a circunstância planetária, diria, não somente da Europa, creio que é um movimento global. Ele nos obriga a aprender coisas novas, nos obriga a diminuir preconceitos, nos obriga a ser coisas que não fazíamos antes, nos obriga a conhecer pessoas que não conhecíamos antes. Ele nos obriga ao movimento. Então, em toda crise, né, como já escreviam os antigos chinos, né, há sempre um aspecto de um obstáculo, um temor e também uma oportunidade. E estes movimentos, que no passado eram movimentos mais lentos, movimentos talvez mais planejados, movimentos grandes, lentos, agora são extremamente velozes, extremamente rápidos, numa integração do ser humano como nunca houve na história da humanidade. Principalmente por isto aqui que nos reúne hoje, a capacidade de difusão da televisão, a capacidade interativa das redes sociais. Então, um ninho com 12 anos de idade em Israel, ele conhece um outro ninho com 12 anos de idade no Uruguai, no Paraguai, em Brasil, em Portugal, e criam e se comunicam e interagem de uma forma que é uma quebra gigantesca das fronteiras. E aí há um ponto importante que nos remete ao início da nossa conversa. Quanto mais global, quanto mais interativo, quanto mais planetário o mundo é, quanto mais nós precisamos compreender e ter empatia com outros, mas ainda nós precisamos do nosso fundamento local. Certo. Porque o nosso fundamento local não é para desrespeitar o próximo, não é para fazer com que o próximo assuma o nosso jeito cultural de ser, mas é para que possamos, numa comunidade mundial, nos apresentarmos não melhores, pero distintos, únicos na nossa diferenciação, na nossa diferença. Então, o mundo é um mundo de câmbios. E em Brasil, por exemplo, temos uma população grande, 200 milhões de habitantes, em que provavelmente 150 milhões de habitantes vivem em uma condição que provavelmente um europeu não ia querer viver. Ele carrega consigo uma vontade consumidora, uma vontade de se divertir, uma vontade de... Há uma cultura. E é uma cultura que precisa ser entendida, porque este mundo em mudança, 4 bilhões em espanhol, é diferente de português, 4 bilhões de seres humanos, da base da pirâmide planetária, estão aflorando com as coisas positivas, com as coisas negativas,
E aí creio que há uma emergência fundamental, que é exatamente cultura e educação. Porque a quantidade de pessoas que se criam no mundo hoje é cerca de 4 pessoas novas por segundo, os nascimentos. Nascem 4 pessoas novas por segundo e falecem, morrem 2 pessoas por segundo. Então nós temos 2 pessoas a mais no planeta por segundo. E caminhamos para 9 bilhões de seres humanos nos próximos 30 anos. Uma quantidade de pessoas que nunca houve na história. E a velocidade cultural, a velocidade da educação, a velocidade dos valores, dos sentidos, dos significados, não caminham na mesma proporção deste crescimento. Então é necessário, sim, que as próprias companhias, as próprias empresas, as grandes corporações, que tenham uma consciência muito grande de marketing, através da propaganda, da publicidade, se unam cada vez mais à necessidade de criar valores e criar sentidos para estes seres humanos, porque somente com o teatro, somente com a literatura, somente com os esforços clássicos da cultura, nós creio que não tenhamos velocidade para acompanhar esta brutal expansão humana e interativa. E uma vez estive com Umberto Eco, num encontro no MIT, em Boston, onde lá havia Nicolas Negroponte representando a nova tecnologia da New Media e o Umberto representando os livros, né? E Umberto Eco disse que tem coisas no mundo que, uma vez inventadas, jamais serão desinventadas. E dava exemplo dos talheres, do garfo e da faca, né? E dava exemplo dos livros, que jamais será desinventado, porque tens aqui, é molécula pegar os livros, né? Jamais será desinventado. Não, o livro eletrônico que possa com isso. O que existem são expansões, né? E ele dizia uma coisa muito importante, Umberto Eco dizia que hoje, com a internet, ele podia pesquisar, fazer enquestas sobre Cristóvão Colombo em um dia, no mundo inteiro, que no passado seria simplesmente impossível. Então, esta new media, esta nova tecnologia é espetacular. Porém, que é necessário ensinar as pessoas a serem profundas e não somente superficiais. E ele dizia que o lado negativo que temos que enfrentar é a possibilidade da existência do que ele chamava de um lumpen digitalis. Pessoas que somente circularão na órbita desta grande rede, não usufruindo do seu conteúdo. Então nós temos uma necessidade educacional, uma necessidade cultural, e o ponto que defendo muito é de que as grandes corporações compreendam isto e embutam isto dentro de todas as suas linhas de raciocínio, porque uma Coca-Cola, uma BMW, uma Harley-Davidson, uma Nestlé tem um poder de comunicação e de chegada delegada extraordinariamente grande, e estas corporações precisam acompanhar mais veementemente as necessidades culturais do mundo. Olha, e isso não tinha que ser labor do Estado ou dos Estados? Então, tinha. Creio que se fizermos uma enquesta, uma pesquisa global, mundial, sobre qual é a imagem que existe hoje em dia dos senadores, dos deputados, dos presidentes, creio que a imagem vai ser péssima. E não creio que isto seja particular de um só país. Creio que os representantes deste poder público ficaram contaminados por facções, contaminados por um ego e por uma volúpia de poder
pessoal, que é inadmissível para um cargo de uma representação de uma sociedade. E os partidos políticos também representando ainda aspectos do passado, representando uma linha comunista, representando uma linha fascista, representando uma linha monarquista. Estas coisas, hoje em dia, não fazem muito mais sentido. Eu creio que teremos que ter grupos de representação de uma sociedade, mas eliminar ao máximo a disputa por cargos, eliminar ao máximo a presença de facções partidárias nas organizações, por exemplo, públicas, nas empresas estatais. Isto terá que ser cada vez mais conduzido por managers, por gestores, com indicadores, com métricas, como ocorre nas corporações privadas, e afastar do comando da gestão pública os interesses de facções, de grupos. E creio que ao futuro caminharemos para uma necessária representatividade dessas grandes corporações multinacionais, que se nós olharmos o peso que elas têm no PIB mundial, no GDP global, somente as 500 maiores corporações listadas na revista Fortune, elas têm o segundo maior PIB do planeta, somente as 500 maiores. Então eu acredito que, em paralelo a uma governança pública, precisa crescer esta coisa empreendedora e precisa aparecer como também responsável pela sociedade este grupo gigantesco da iniciativa privada, que tem atuado mais através de lobbies, tem atuado mais através de influências, tem atuado mais através de uma forma mais anônima de ser, e isto creio que não faz bem. E não, claro, porque não é o problema aqui, neste cenário que você me está a apresentar, não é o problema de deslegitimação da democracia. Sim, uma legitimação de democracia, e aí quando vamos à democracia, algo que ocorre, por exemplo, no Brasil, para ganhar uma eleição, você precisa ter o voto da grande base da população, da grande camada da população. A grande base da população, o que deseja? Deseja escutar vantagens, benefícios, o que vai ser dado a eles. As pessoas não gostam muito de ouvir que você vai ter que estudar mais, que você vai ter que trabalhar mais, que você vai ter que aprender mais, que você vai ter que participar na sua comunidade mais intensamente dos núcleos de discussão, do que acontece na comunidade. A grande parte dos seres humanos, pelo menos o que eu vejo no Brasil, esperam que o poder, o Deus governo, ofereça e entregue e dê. Classicamente seria como dar o peixe e não ensinar a pescar. Então, para conseguir votos, eu preciso fazer promessas essas que jamais serão cumpridas, porque para entregar as promessas, eu preciso fazer obras subterrâneas, preciso investir em coisas que ninguém vai ver, eu preciso dizer às pessoas que elas precisam trabalhar com mais amor, que elas precisam se dedicar intensamente e serem ótimas nas suas profissões. E isto são coisas que não faz uma geração de votos. Então esta democracia, se não for acompanhada de uma revisão da qualidade das promessas e de um encontro efetivo com a realidade, esta democracia nos leva a uma impossibilidade gigantesca entre o que se promete para ter os votos e o que se entrega, porque não se consegue entregar as promessas. Então isto se transforma numa ilusão, numa grande falsidade, e depois os movimentos todos que creio que acontecerão de manifestações,
O Brasil agora vai ter lá a Copa do Mundo, vai ter a Olimpíada, vocês vão ouvir aqui manifestações, solicitações, parte delas com fundamento, outro dos black blocs. Esta confusão inteira vem porque estamos num momento de câmbio, num momento de mudança, num momento em que vamos partir para um mundo novo que inexoravelmente virá daqui a uns 20 anos, sem dúvida. Uhum. Falava da emergência da gente que nasce, não? Mas também tem um livro, Elas, sobre a emergência da mulher. As mulheres. Agora, as mulheres. As mulheres são a grande oportunidade do mundo. E isto porque as mulheres sempre, ao longo da história, sofreram muito. Foram as que mais sofreram. Eu conversava com um empresário na África do Sul e eu perguntei a ele como é agora que vocês não têm mais os escravos, né? E ele me perguntou assim: você sabe quem era o escravo do escravo? Quem era o escravo do escravo? Foi quem? A mulher do escravo. Então, a mulher ao longo da história carrega sofrimentos, em alguns, não mais muitos, em alguns lugares do mundo ainda é extremamente discriminada e essas coisas. Então a mulher carrega dentro dela uma necessidade de expor esta competência, esta capacidade que adquiriu de sobrevivência, de ultrapassar a história sob todas essas dificuldades. O mundo se abre, então a mulher carrega dentro dela uma competência genética, biológica, simplesmente gigantesca. E o que o mundo hoje exige? Esse mundo hoje exige mais empatia, capacidade de olhar o mundo pelos olhos do outro, exige mais flexibilidade, exige mais intuição, exige mais ousadia, exige mais predisposição ao risco, exige mais foco, capacidade de se apaixonar. Conversávamos antes e tu me dizias de um lugar em que estiveste, em que um maître, né, apresentava o melhor queijo do mundo, o queijo asturiano. E te surpreendias, porque uma pessoa de fora apresentava com tanto amor, com tanta paixão, algo que muitas vezes aqui dentro de Astúrias, ou quem às vezes prepara este queijo, não tem em si este talento. Então as mulheres trabalham com este vínculo poderoso de amor, de paixão, foco, que é uma paixão concentrada, e uma necessidade nas pesquisas que nós fizemos no Brasil, uma grande necessidade íntima de superação. Então as mulheres se apresentam hoje para o empreendedorismo, pequeno empreendedorismo, micro, pequenas e médias empreendedorismo, como as grandes alavancadoras. E quando vamos estudar nas grandes companhias multinacionais, uma encuesta, uma pesquisa que o grupo Caliper fez no mundo todo com executivas e executivos, esta pesquisa revelou que em 7 quesitos de liderazgo, da liderança, as mulheres são melhores que os homens em 6, que são exatamente esta capacidade de empatia, de ousadia, predisposição a risco, foco e esta necessidade interior de superar. Qual é o problema para a mulher? É esquecer que é mulher, porque este grande poder das mulheres está exatamente em serem mulheres. Então, quando muitas vezes miramos executivas que se masculinizam, que se transformam em homens, perdem este poder fulminante da sedução, poder fulminante da paixão. Então, eu creio que as mulheres são um ponto muito rico de transformação. E se em uma comunidade qualquer pudermos permitir mais fortemente, entusiasmar mais fortemente a organização das mulheres, creio que vamos obter uma resposta mais veloz. Em Brasil, por exemplo,
a área de agribusiness, de agronegócio, é uma área muito ainda masculina. Agora começamos a observar, pero as mulheres sempre estiveram por trás dos trabalhos no campo, sempre. Mas agora o que passamos a observar? A criação de núcleos, de entidades, de associações de mulheres produtoras no campo. E quando vamos observar os indicadores, os índices, as métricas destes grupos de mulheres, novamente, são superiores à performance da métrica, da média dos homens produtores. Por quê? Se abrem para o conhecimento, atraem a tecnologia com muito mais disponibilidade e incorporam com mais velocidade estes câmbios gigantescos que o mundo tem. Então as mulheres são importantíssimas e creio também que as crianças, as novas crianças, os novos ninhos, precisamos olhar para os novos ninhos com um olhar muito atento, desde pequenos, porque eles carregam dentro de si uma capacidade de interação com este mundo novo fenomenal. Lia numa palestra sua que hoje a aprender sempre se tem que estar aprendendo. Uma pessoa já não tem que pensar em aposentar-se, que tem que aprender sempre. Aprender sempre. Dois americanos escreveram um livro, Succeed on Your Own Terms, como obter êxito através do seu próprio jeito, né? Dois americanos. E eles entrevistaram 50 pessoas no mundo todo, aproximadamente, e conversaram comigo também e me perguntaram o que é êxito para ti? O que é êxito? Sucesso, né, em português. E eu disse, êxito para mim é manter a sua criança, o seu ninho interior vivo, independentemente da idade que tens. Porque esta criança, este ninho interior, é a única coisa que te permite efetivamente superar. Se tu passas por um trauma, eu tive uma experiência grande do ponto de vista de um trauma, uma queimadura na face, no rosto, na cara, com 4 anos de idade, e passei por um tempo largo em hospitais, passei por uma experiência efetiva de um trauma. Quando passas por um trauma, a única possibilidade de superação, obviamente, contar com ciência, com tecnologia, para que possa salvar, sem dúvida, mas para salvar a sua mente, a única possibilidade é se a tua criança, o teu ninho interior está vivo. Porque através desta criança interior que mantém dentro de si esta vontade de aprender, a esperança, o cai, levanta, adora aprender jogos novos, faz amizades com velocidade, onde vai esta capacidade da criança, do ninho, é o que permite, sob trauma, uma efetiva superação. Agora, esquece o trauma, olvide trauma, não há trauma. Estás bem, és uma pessoa de êxito, tens 50 anos de idade, diriges uma empresa, estás lá. Antigamente, poderias te quedar quieto, porque era tudo lento. Agora não. Agora os obstáculos, a competição vem de todos os cantos e tu não podes mais parar. És um executivo, um engenheiro, um médico, um administrador. Antigamente, o que aprendias na escola e te formava era um contador, um contabilista, servia para a vida toda. Agora não mais. Leis novas, leis tributaristas, uma confusão. Então, o mundo te obriga a quê? A aprender todos os dias. E creio que esta seja a maior dificuldade do ser humano. Quando ele perde a capacidade de gostar
de aprender, para, estaciona. E aí há um grande problema. Se tu estaciona solo e a tua parada não é algo que impeça o outro de progredir, é tua decisão, não há problema. O problema é que um ser humano para e lhe gusta fazer com que outros parem com ele. Ele segura a evolução. E se este homem ou esta mulher tem uma posição de impacto na sociedade, por exemplo, é um empresário, é uma pessoa de cargo público, esta pessoa não tem o direito de parar. Pero não quero mais. Ok, sai. Ao sair, cria sucessores, saiba sair. É um direito. Mas não há direito de eu quero estacionar, eu quero parar e não quero que ninguém mais progrida, porque eu quero que fiquem como eu. Isto é a coisa, talvez, o maior pecado do mundo. Não permitir que o outro evolucione, que o outro evolua. Então, este ponto do aprender a aprender, este gosto por aprender a aprender, podemos observar em seres humanos viejos, seres humanos maiores, pessoas com 90 anos de idade que seguem criando, pessoas com 100 anos de idade que seguem fazendo projetos de arquitetura. O senhor Oscar Niemeyer. Niemeyer de Brasil, que há uma obra de Niemeyer acá em Astúrias, não? Sim. A pessoa faleceu com 103, 106 anos de idade, se não estou enganado. Então não é um problema de idade, não é um problema físico, é um problema de alma, é um problema mental. Esta vontade de aprender é o ponto fundamental, tanto para superarmos em uma situação traumática, mas ainda importante sob uma situação não traumática. Porque quando não há o trauma, não percebes. Estás bem. Não percebes, não sientes. Está tudo bem, quero que se quede assim. Pero é nesta coisa de zona de conforto, como se diz em português, uma zona de comodidade, ali se estabelece um gravíssimo problema do não aprendizado e, principalmente, se este teu não aprendizado significa manter outras pessoas subevolucionadas, né? Porque creio que o único sentido que há para um ser humano na vida é aprimorar a evolução. E evolução é aprender. José Luís, ficamos aqui. Ficaram muitas coisas por falar, mas temos o tempo que temos. Falei muito e tu não falaste nada. Não costumo falar. Foi realmente um prazer. O prazer foi meu, graças. João de Astúrias. Obrigadíssimo. Graças.